Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a viga mestra da filosofia clínica, a singularidade. É comum, quando a gente conversa com outros terapeutas de outras áreas, e falar que nós trabalhamos com o singular, com a singularidade, eles também dizerem que também trabalham. Nós também trabalhamos terapia para cada pessoa, trabalhamos a singularidade, né, a expressividade única de cada um. Mas logo em seguida, depois, continuando as conversas com outros terapeutas de outras áreas, vêm as definições prévias do comportamento humano, do comportamento normal, anormal, da doença mental, e um monte de conceitos já fechados, valorativos, morais, sociais a respeito do ser humano. Então, como que se trabalha com o singular, ao mesmo tempo que logo depois se encaixa ele em conceitos a priori, antecipados, prévios, prontos, para depois, a partir daí, se fazer uma terapia. Ou isso é uma pegadinha, é uma armadilha, não, considero você como você é, e a partir de um certo momento, tranca ele numa caixa, fez a pessoa se expor, dizendo que ia tratar com singularidade, depois trata como um conceito comum, ou realmente não estou nem aí para a singularidade. Das duas, uma. Mas a filosofia clínica trabalha com um partilhante, né? A partilhante que vem fazer a partilha de sua vida em filosofia clínica, como aquele que faz a terapia com um filósofo, uma filósofa clínica, de forma singular. O que é isso na filosofia clínica, né? Vamos também delimitar que o singular, a palavra singularidade, singular, também não tem a ver com a filosofia. Singular em filosofia também está dentro de um conceito pronto. Para alguns filósofos de uma maneira, alguns filósofos de outra. Tem um padrão. Né? O Heidegger, por exemplo, tem o livro O Mundo, Finitude e Solidão, no qual ele fala sobre as tonalidades afetivas fundamentais do ser humano, e a solidão ele faz uma relação com a singularidade. Então, ser singular, ser único e irrepetível, até aí filosofia clínica na veia, mas para Heidegger é sinônimo de solidão, porque somos fundamentalmente únicos e, portanto, sozinhos no nosso ser. Não é isso em filosofia clínica. Então, outros filósofos vão trabalhar com conceitos de singularidade, mas já atrás desse conceito, amparando esse conceito, tem determinações conceituais prévias. Singular é isso, ponto. Né? Cercam, fecham um horizonte do conceito. Em filosofia clínica também temos o conceito de singular. E esse é um conceito aberto. Vou apresentar para vocês aqui dois livros, dois autores, na verdade, que falam em filosofia clínica sobre a singularidade. O Hélio Strasburger, esse último livro dele, Anotações e Reflexões de um Consultório, um livro sobre a prática da filosofia clínica na perspectiva do Hélio Strasburger. Para mim, a referência em prática da filosofia clínica no Brasil é o Hélio Strasburger. Em todos os livros que vocês encontrarem do Hélio Strasburger, vão na estante virtual, em algum sebo, ou nas editoras, aqui na editora Sulina, o último lançamento dele, todos os livros, uma defesa em conteste do singular, da singularidade. E colocando que a filosofia clínica é a terapia que consegue realmente acessar, deixar aparecer e defender a singularidade. Ele tem até um capítulo aqui, uma parte sobre a singularidade, mas eu só vou ler uma frase que ele coloca aqui. É necessário encontrar a matriz discursiva em cada pessoa. Cada pessoa tem a sua matriz discursiva existencialmente falando. Seu significado, seu sentido, suas representações de mundo, o que acha de si mesmo, seus valores, seus princípios, seus juízos. Então, o filósofo clínico tem que encontrar, reconhecer a matriz discursiva de cada um que aparece na sua frente. Cada um tem uma matriz discursiva, cada um tem uma forma de discursar, de revelar
aquilo que ele é naquele momento, naquele contexto. E esse é um trabalho do filósofo clínico, reconhecer a matriz singular, única, irrepetível, fora de qualquer comparação com qualquer padrão, fora daquele ser, daquela pessoa. E isso é singularidade em filosofia clínica. É algo irrepetível, algo que não pode ser comparado, avaliado e, para ser reconhecido, trazido de algum padrão externo ao próprio ser, a própria pessoa, o próprio indivíduo, a própria singularidade. Nesse outro livro, que é a base da formação em filosofia clínica, tanto dos cursos do Hélio Strasburger quanto o meu curso da Epoqué, do Miguel Ângelo Caruso, e tudo que vocês encontrarem dele também em blogs, internet, Instagram, Facebook, vale a pena ler. Aqui nesse livro, que ele apresenta a filosofia clínica enquanto metodologia, ele tem um capítulo chamado A Questão da Singularidade. Rapidamente, só vou ler aqui algumas frases do que ele coloca aqui, só para eu poder clarificar um pouco mais a singularidade em filosofia clínica. Diz assim: quando a questão é o trabalho com as complexidades do indivíduo, as afirmações de cunho universais que se propõem como meios de compreensão do ser humano podem ser bastante limitadas. Eu sempre dou o exemplo de que, né, conceitos universais não compreendem o indivíduo em sua singularidade. Localizam ele no meio de um vasto campo de possibilidades, mas não fala nada do singular. Eu aqui, gaúcho de Porto Alegre, né, as pessoas podem dizer assim, sabe o Fernando? Conhece o Fernando? Não, quem é o Fernando? É um gaúcho lá, mora em Porto Alegre. Ah, então já sei. Come carne, torce para o Grêmio ou para o Inter, anda a cavalo, toma chimarrão. E olha só, eu não faço nenhuma dessas coisas. Então, a aproximação desse conceito universal de que todos os gaúchos, a grande maioria dos gaúchos, fazem ou têm esse tipo de atitudes, não confere em mim, não me diz nada. Nada disso faz parte da minha singularidade. É isso que o Miguel está dizendo aqui. Mais abaixo ele diz assim, os filósofos que o Lúcio Pachter se inspirou para fundamentar a filosofia clínica, diz assim, os filósofos contribuíram para que Lúcio pensasse possibilidades humanas a ponto de seu método terapêutico possuir elementos formais e jamais afirmações universais. O que são elementos formais em filosofia e filosofia clínica? Elementos vazios de conteúdo. São formas sem conteúdo. Como garrafas, como recipientes maleáveis, que quando se coloca o conteúdo é que ele toma forma a partir desse conteúdo. Então, a filosofia clínica tem aspectos formais sem conteúdo prévio, a priori, normativo, de julgamento de valor, de normas, de teses sobre o ser humano, nada. A filosofia clínica toda é uma metodologia formal. E não traz, então, afirmações universais, nenhuma afirmação sobre nada. Cada partilhante preencherá de modo único algumas dessas possibilidades formais de ser e agir apresentados, dessas possibilidades formais de ser e agir apresentados pelos filósofos, os quais o Lúcio se inspirou. Como a pessoa é vista de modo único, todas as manifestações humanas tornam-se parte das possibilidades inerentes às condições de existência. Isso é singularidade, possibilidades de existência. E inúmeras, infindáveis. 8 bilhões quase no mundo, 8 bilhões de singularidades. Nenhuma absolutamente pode ser comparada à outra, nem irmãos gêmeos, nem vitelinos. Então, singularidade em filosofia clínica é isso, né? É a possibilidade de acolhimento, de compreensão e de que essa abertura para que o outro se coloque, capte, reconheça aquilo que é único, a estrutura interna que é única em cada um. Se eu fosse falar, por exemplo, em termos filosóficos, né, a singularidade, assim como eu falei, a viga mestra da filosofia clínica, ela seria, em termos aristotélicos,
das 4 causas de Aristóteles, lá no livro da Física, seria a causa eficiente e a causa final. O que é causa eficiente? É aquela originária, é aquela que dá o princípio daquilo que vai acontecer, daquilo que é. Ela é o motor inicial, a causa inicial das coisas, a causa eficiente. Então, a causa eficiente da filosofia clínica é a singularidade. Tudo começa, toda a metodologia, toda a postura do terapeuta está envolto nesse princípio, nessa causa eficiente. Temos que acolher, perceber, reconhecer e defender a singularidade do início ao fim do processo terapêutico. E ela também, a singularidade, é a causa final também aristotélica. Que a causa final é exatamente isso, a finalidade, o porquê, para onde ela se dirige. Então, a gente acolhe a singularidade e acompanha ela até o final, até onde ela se dirige, até onde seja o propósito terapêutico que a pessoa trouxe para a terapia da filosofia clínica. Nós não podemos acolher a singularidade no início como causa eficiente e abandonar logo depois. Eu conheço pessoas que usam a filosofia clínica como apoio a outras terapias, psicanálise, psicologias e outras. E dizem, não, eu uso a filosofia clínica só para captar, reconhecer a estrutura interna e singular de cada um, depois eu abandono e faço outras atividades terapêuticas, outras técnicas. Ok, tudo bem, se não é um filósofo clínico de carteirinha originário, ele usa a filosofia clínica com apoio à sua terapia, mas isso que ele faz não é mais filosofia clínica. Ele mesclou, ele adaptou a filosofia clínica à sua metodologia pessoal. Ok, só vamos deixar claro que isso não é mais filosofia clínica, porque a filosofia clínica acompanha a singularidade, do início ao fim, em toda a sua metodologia. Bom, como é que nós reconhecemos a singularidade em filosofia clínica? Pela metodologia estruturalista que a filosofia clínica tem, e é. O estruturalismo filosófico apoiou as ideias de Lúcio na metodologia. Ele sempre teve essa ideia de querer uma terapia para cada pessoa. Cada pessoa tem sua própria terapia. Isso é o ápice da singularidade, né? Então, eu como terapeuta faço a terapia com uma pessoa. Acabou o processo terapêutico, começo com outra. O meu exercício terapêutico com aquela pessoa anterior não tem nada a ver com outra. Nada. Tem que começar tudo de novo, do zero. O inédito, o irrepetível. Então, Lúcio pensou que ele tinha essa ideia de que era uma terapia para cada pessoa. O estruturalismo filosófico apoiou essa ideia, porque o estruturalismo dá essa noção de rede, de malha, de sistema ativo, flexível, vazio, onde o preenchimento das estruturas depende do partilhante, ele que vai nos mostrar quais características ele preenche, quais ele não preenche, quais que aparecem, e a partir disso que nós vamos perceber epistemicamente e metodologicamente uma conexão da estrutura interna em tópicos da estrutura de pensamento, que são 30 tópicos exatamente para abranger a quantidade de singularidades, como se fossem letras de um alfabeto, que sendo combinadas dão uma infinidade de linguagens ou matrizes discursivas, como disse o Hélio. Esse é o nosso papel, compreender a estrutura interna em termos de tópicos estruturais, tópicos relacionados como uma rede, como um sistema, para a gente perceber a singularidade dessa estruturação interna, esse movimento interno do pensamento e das ações no mundo que essa pessoa tem. E é isso, singularidade filosofia clínica. Não é metafísica, não é filosofia, não é ontológica, não é moral. É isso. É nós compreendermos como estão conectados os tópicos estruturais que perfazem essa estrutura maleável e sistêmica interna de cada um. É isso, filosofia clínica. Singularidade em filosofia clínica. Então, o estruturalismo, ele apoia, né, essa ideia, deu apoio nessa ideia de Lúcio Pachter, de uma terapia para cada pessoa. Nesse sentido, quando a gente fala em estrutura, o singular vai se mostrar de forma cada vez mais ampla, né? Porque é como se fosse um horizonte, né, que vai se mostrando à medida que a câmera, que as coisas vão aparecendo e vai se ampliando cada vez mais. A filosofia clínica, então, ela percebe, reconhece a singularidade em sua amplitude estrutural.
né? E não em sua profundidade, como as terapias profundas do inconsciente propõem. Não tem nada de escuro, de obscuro e de profundo na estrutura de pensamento das pessoas. Está tudo muito à margem daquilo que está acontecendo, aquilo exatamente que aparece é o que é. Então, a filosofia clínica não procura aquilo que está por trás, aquilo que não aparece, o que está profundo. O singular é aquilo que aparece, aquilo que a pessoa mesmo faz com que a gente reconheça. A gente não inventa nada, a gente só reconhece o que aparece. Para isso a metodologia, para isso a formação, para podermos ter esse reconhecimento metodológico. Então, quando a gente vai tendo terapias constantes com a mesma pessoa, sessões constantes, consultas, encontros constantes, a gente vai aprendendo a ver cada vez de forma mais ampla a estrutura de pensamento, como ela se relaciona, né, com as suas vizinhanças, que é outra característica na filosofia clínica, é que o singular é sempre contextualizado. Sempre. Né? Acolher a singularidade não é pegar o singular, botar uma redoma ao redor dele ou tirá-lo de dentro de um contexto e ficar trabalhando com ele separado. Não, o singular é contextual. Toda singularidade traz uma representação de mundo histórico, pessoal, sua. E isso permeia, isso está junto com a apresentação dos tópicos estruturais de cada singular. Então, a filosofia que não considera o singular sempre em seu contexto histórico, social, tanto passado, quanto presente, quanto as buscas e projeções futuras. Uma outra característica da singularidade na filosofia clínica é que ela é reconhecida. Nós não construímos, nós não intervimos, nós aprendemos a reconhecer os tópicos que aparecem, que o partilhante ou a partilhante nos expressa. Todo o nosso trabalho é a posteriori, é após o que o partilhante ou a partilhante nos narra. Nós não temos nenhuma teoria prévia, a priori, daquilo que vai... se isso apareceu assim, então é porque é de outro jeito. Se isso é assim, então é porque é aquilo. Não. A gente aceita sempre aquilo que aparece de forma a posteriori. Nós não temos absolutamente nenhum conhecimento teórico sobre nenhuma pessoa, ser humano, qualquer coisa que se apresente antes de que a pessoa nos fale. Isso proíbe, é para proibir que o filósofo clínico, que a pessoa, a terapeuta, contamine a narrativa do outro e sua historicidade com suas próprias questões que tem e que trazem antes de conhecer e entrar em contato com essa pessoa. Todas as minhas questões de juízos, valores, preconcepções que eu tenho do mundo, das coisas e da vida, não entram, não podem entrar no meu processo de terapeuta, na minha interseção, relação terapêutica com o apartilhante. Eu tenho que sempre esperar aparecer para poder reconhecer. E reconhecer nos critérios, significados, sentidos que a pessoa me trouxe. Toda a filosofia clínica é a posteriori, né? E por isso evita também como o significado que aparece é dado pela própria pessoa, evita as interpretações, que para nós na filosofia clínica são uma invasão e um mal, né, no sentido de contaminar os significados, sentidos e narrativa que o outro nos traz. A pessoa fala alguma coisa, a gente espera, reage a posteriori, mas outras terapias falam assim, não, mas o que você está querendo dizer é isso. Pronto, já deturpou, já colocou um sentido, já atribuiu sentido e significado de alguma teoria, porque para interpretar eu tenho que ter teoria para me dizer se estou interpretando bem, né? Para interpretar sonho eu tenho que ter uma teoria dos símbolos, de alguma coisa. Para ler carta eu tenho que ter uma mínima técnica lá, numa cartomante já tem que ter uma mínima técnica, para ler uma mão tem que ter uma técnica. Então toda a interpretação já está previamente determinada. E a filosofia aqui não trabalha com nada prévio, nenhuma teoria, nenhum conceito prévio sobre nada. Então, se a gente tem essa postura, se a gente enxerga o singular como realmente singular, a filosofia clínica toma esse cuidado metodológico para que ele apareça assim como é, em sua singularidade, do início
até o final do processo terapêutico. Por isso é estruturalista, por isso é a posteriori, por isso contextualiza sempre o ser singular dentro do contexto, representações do mundo que essa mesma pessoa traz. E a gente protege, a metodologia, se bem aplicada, da filosofia clínica, vai proteger o partilhante das invasões do próprio terapeuta ou da própria terapeuta. Quais invasões? Significados, interpretações, conceitos a priori sobre alguma questão comportamental, mental ou moral. Então, se o terapeuta seguir a metodologia da filosofia clínica, ele não vai invadir o jogo de linguagem, o jogo de sentidos, significados, narrativa, daquilo que aparece do ou da partilhante no processo terapêutico. Ele vai defender, o filósofo clínico, o terapeuta, ele é um defensor da singularidade e vai defender a singularidade do outro até contra si mesmo. Se ele estiver percebendo que ele está invadindo um espaço que não é dele, ele é um momento ético de passar esse partilhante, essa partilhante para um outro terapeuta. Porque ele não consegue conter-se a si mesmo, fazer uma redução dos seus fenômenos pessoais, existenciais, e adentra demais, ou nem que seja só mentalmente. Nem que seja só mentalmente. A pessoa fala alguma coisa e nós aqui já pensamos, ela devia estar fazendo ao contrário, como é que ela faz isso? Como é que ela suporta o negócio? Essa pessoa tem que ter algum problema. Se a gente só pensar isso, nós já contaminamos o método e já contaminamos o nosso processo terapêutico, porque já passamos do limite da singularidade. Aquele singular está contaminado com as nossas percepções. Bom, então, singularidade em filosofia clínica é isso, né? Eu tenho a convicção, pelo que eu falo, pelo que eu atuo tanto nas questões de pesquisas, né? Ainda sou um pesquisador da filosofia clínica, e lido com bastantes pessoas, terapeutas e não terapeutas. Então, nessas pesquisas, nesses encontros, é muito evidente que quando outras terapias falam que trabalham com a singularidade, elas não trabalham da mesma maneira que nós trabalhamos. Pode ser que a singularidade deles tenham outro significado, outro sentido, mas não é o que nós damos em filosofia clínica. Singular para nós é algo completamente único, irrepetível, sem nenhuma possibilidade de ser compreendido através de um padrão externo. A única forma e o único direito que teríamos seria de comparar essa pessoa com ela mesma, se ela fizer essa comparação. Historicamente, como ela era antes, como ela é agora. O único padrão de comparação que a pessoa pode ter é com ela mesma. Então, isso, a partilhante fazendo esse exercício. Nós nem isso. Nós só defendemos a singularidade como algo único, irrepetível e inédito em cada momento terapêutico até o processo terapêutico final. Muito bem, então, se gostaram ou acharam alguma questão que gostariam de perguntar, sugerir, por favor, só colocar no comentário, né, que dentro do possível eu faço novos vídeos e tento esclarecer mais ou trazer outros conceitos de filosofia clínica para esclarecer um pouco mais essa metodologia terapêutica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.